E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, vamos continuar essa nossa playlist de MongoDB com Python. Na nossa última aula, a gente chegou a criar, um arquivo raw.py para mostrar realmente, de uma forma bem crua, como é que a gente faz alguns passos interessantes quando a gente fala sobre o MongoDB, né? Como é que a gente se conecta no banco a partir de uma connection string, que é uma string de conexão propriamente. Como é que a gente referencia o banco fazendo um client, como é que a gente indica, a collection que a gente vai trabalhar, e até mesmo, como é que a gente vai fazer alguns processos, por exemplo, uma busca e é claro que um registro também, fazendo esse método de insert one. Lembrando que a gente já mexeu, com criação de banco, de collection no MongoDB. Aqui eu tenho, o MongoDB Compass, que é como que eu estou utilizando, a plataforma que eu estou utilizando para ver o meu banco. E a gente criou um banco que realmente se chama Meu Banco, né? E lá dentro a gente tem uma collection que se chama Minha Collection, e aqui um registro qualquer que a gente fez. E o que a gente vai fazer hoje vai ser o seguinte: do modo em que está aqui, esses elementos, eles estão um pouco cru mesmo, né? Vamos tentar arrumar isso daqui de uma certa forma que a gente consiga aplicar isso em um outro projeto padrão nosso, por exemplo. E aí eu vou já começar criando, olha, uma pasta chamada Models, que é assim bem referência à arquitetura MVC, o padrão MVC. E aqui eu vou querer fazer algumas coisas para a gente começar a separar um pouco esse código aqui. Vou deixar esse arquivo raw.py aqui mesmo, daqui a pouco eu vou mexer com ele, só que até mesmo no GitHub eu vou manter ele. Mas por hora eu vou criar uma nova pasta que vai se chamar Connection. Vou colocar Connection Options. E aqui, nessa minha pasta aqui, olha, de Connection Options, eu vou colocar um outro arquivo que realmente vai se chamar connection.py. Nesse cara, a gente vai colocar agora uma classe que realmente vai fazer esse manejo de como que a gente vai se conectar no banco de dados. Mas antes de tudo, olha só, a gente tem muitos elementos aqui que referenciam o nosso banco de dados. Por exemplo, esse admin aqui, ele é o usuário de onde que a gente está se conectando no banco, né? A gente tem aqui, olha, password, que é a senha do nosso usuário. Aqui localhost é a porta onde que o nosso banco está, né? E aqui, olha, a gente tem a referência de como que se chama o banco e a própria collection. Eu vou fazer, antes disso, uma separação desses arquivos de configuração aqui. Eu vou chegar e vou criar um novo arquivo que vai se chamar mongodb configs.py. Aqui nesse mongodb configs.py, eu vou exatamente extrair aquilo que é referência de configuração para eu entrar no meu banco. Como assim? Eu vou chegar aqui, olha, e eu vou criar um dicionário que vai se chamar mongodb infos. Beleza, dicionário. Vou só fechar um pouquinho aqui. E aí, olha só, qual que é o meu host? Eu vou pegar aqui, O meu host é localhost. Então, eu vou separar, olha, todas essas informações, Por exemplo, qual que é a minha porta? Minha porta é a 27017. Vamos colocar aqui como string. Eu vou colocar todas as informações do meu banco, separadamente num arquivo meio que proposital de configurações. É claro que a gente poderia criar uma outra pasta aqui chamada configs e colocar esses arquivos lá dentro e até mesmo separar com variáveis de ambiente. Vou colocar a aula de variáveis de ambiente aqui nas descrições, mas eu já vou colocar aqui diretamente username. Vou pegar na minha colinha que eu tenho aqui, que é admin, e aqui password, que é password, acabou dando uma saidinha aqui, e por fim, qual que é dbname, que é qual que é o nome do meu banco, e ele é realmente meu banco. Por enquanto vai ser isso que eu quero colocar nessas informações. Já já eu vou colocar
onde que vai ser a collection, mas vai ser interessante a gente ver isso na nossa próxima aula. Nota que a nossa collection não está entrando aqui, né? Aqui em connection, a gente vai fazer uma brincadeira mais interessante. From pymongo import mongo client. E eu vou fazer o seguinte, from.mongodbconfigs import mongodb-infos, ou seja, as informações de conexão que a gente tem. A partir disso, eu vou criar uma classe que vai se chamar dbConnectionHandler, que vai ser o gerente, né, de conexão ao nosso banco de dados. E eu já vou começar colocando aqui, olha, um método construtor. Porque aqui a gente vai ter algumas definições que vão ser bem significativas para a gente. Por exemplo, qual que é a primeira configuração que eu quero? Nota que a gente tem uma connection string que a gente tem que criar, né, para se conectar ao nosso banco de dados. Pois bem, a gente vai fazer ela agora. Eu vou vir aqui, ó, vou abrir aqui, vou colocar self, colocar 2 underlines para falar que eu quero que seja privado, e eu vou colocar aqui connection string. Só que dessa vez eu vou colocar ela de um modo em que eu consiga mexer com um certo padrão aqui, com que eu consiga colocar essas informações na minha connection string. Então, mongodb, vou colocar um abre e fecha aqui, porque isso aqui vai ser o usuário, a senha, aí é separado por um arroba, aqui vai ser o host, a porta, e eu vou colocar esse barra com esse interrogação e esse outsource admin, para a gente entender que a gente está querendo trabalhar em um modo de admin, né? E eu vou colocar aqui, olha, format, vou dar uma abrida nisso daqui, e olha só, essa função format, cada abre e fecha desse daqui entra literalmente em ordem, né? Por exemplo, mongodb-infos username. O username está vindo para cá, para o primeiro campo aqui. Beleza. mongodb-infos password, ou seja, ele vai pegar a segunda posição aqui. E assim por diante, né? Eu gosto de deixar mais desse jeito aqui, porque a gente consegue ver o padrão que é feita a connection string e alterar aqui embaixo se tiver alguma coisa faltando, né? Então, vamos lá, mongodb-infos host, beleza, mongodb-infos e agora a porta. Então, 4 casos aqui, 4 abre fechas, beleza, todo mundo está sendo alocado. Então eu fiz a minha connection string e olha que de um jeito um pouco mais legível, né? Do que a gente chegar e colocar, por exemplo, mongodb infos. Eu acho que assim fica meio poluído. Então fica essa dica aqui quando a gente tiver que mexer com connection strings, né? E eu vou fazer uma outra coisa, que vai ser o seguinte, self.database name, eu vou indicar, né, que a o nome do meu banco de dados ele vai estar aqui como um atributo, né, na minha classe. Então, db name. Por enquanto, vamos deixar desse jeito aqui. Então, o que acontece? Ao iniciar um objeto dessa minha classe aqui, ele já vai criar a string de conexão e ele vai, né, pegar qual é o nome do meu banco de dados. Beleza. Feito isso, vamos fazer um método aqui, olha, connect to db self. Ou seja, não conectamos ainda, né, aqui no nosso construtor. Vamos fazer um método para conectar ao banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, olha, self. Aí, eu já estava pulando um passo aqui, porque é o seguinte, quando a gente conecta, a gente faz duas coisas aqui no nosso banco de dados, né?
a gente, primeiramente, vamos colocar aqui, olha, cria uma conexão em si, que é um client, né, num banco de dados desejado, e depois a gente cria uma parte aqui, olha, que é necessariamente, na verdade não, né, na verdade está errado, a gente cria um client aqui de acesso ao MongoDB, e depois a gente cria uma conexão ao nosso banco de dados, né, me corrigindo aqui. Então, esses dois elementos, eu vou querer sempre ter eles armazenados nessa minha classe que eu estou criando aqui, né? No caso, num objeto que a gente for mexer. Como assim? Vamos traduzir isso para código. Eu vou colocar aqui, olha, self.client é igual a none, e eu vou fazer aqui, olha só, self.client é igual a Mongo Client, que a gente importou aqui em cima, recebendo self.connection string. Ou seja, vamos fazer com que esse client aqui, olha, ele se altere na hora que a gente chamar a minha conexão para o banco de dados e fique armazenado nessa minha classe aqui mesmo. Logo em seguida, eu vou fazer com que, antes de tudo, vamos criar aqui também, olha, db connection é igual a none. Eu vou fazer dessa forma aqui, olha, db connection é igual a self.client, e lembrando que aqui, na verdade, nesse abre e fecha aqui, a gente tem que colocar nada mais nada menos que o nome do nosso banco de dados, ou seja, self database name. Então, a gente criou um client, e a partir desse client a gente criou, né, uma conexão de banco. E por fim, a gente vai chegar aqui, e caso eu tenha, né, que receber ou o client ou o connection, lembrando que a gente está mexendo com elementos privados, né, com métodos privados nessa classe, def get db connection self, e aí eu vou fazer nada mais nada menos que um return desse self client aqui. Na verdade, db connection, né? O client ele já vai vir. Beleza? E aqui, logo embaixo, def get db client. Colocando um self aqui na frente e fazendo um return do meu client. Nota que nessa classe aqui, a gente já está fazendo todos os passos necessários para a gente montar a nossa string de conexão, para a gente salvar quem que é o meu client e a minha conexão, né? Efetivamente conectar no meu banco de dados e pegar qualquer elemento caso eu necessite. Então essa classe de conexão de banco de dados ela já está muito boa, né, por sinal. Eu vou chegar aqui, vou criar aqui na raiz, olha, agora um arquivo run.py, em que dele a gente vai, né, pegar isso daqui tudo e ver como é que vai se comportar. Olha só, eu estou aqui no run.py, vamos esquecer esse raw agora, beleza? From models.connectionOptions.connection import db connection handle. Eu vou fazer o seguinte, olha só, db handle é igual a um objeto de db connection handle. A gente pode até fazer uma coisa que vai ser o seguinte, olha, vamos colocar assim, olha, com 1 é igual a db connection handle ponto, eu vou colocar aqui, olha, get db connection e vou printar esse com 1. Logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, db handle ponto connect to db com 2 é igual a db handle ponto get db connection e eu vou printar esse com 2. E nota que esse cara aqui, olha, quando a gente fizer esse print,
ele tem que aparecer alguma coisa próxima de none, ou seja, a gente não tem uma conexão com esse cara aqui, olha. Agora, depois da gente ter feito a nossa conexão com o banco de dados, e é bom a gente ter isso daqui para ter o manuseio de quando conectar, aí a gente vai ver alguma coisa que não é none. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar? Vou puxar aqui, ó, o terminal. Só aumentar mais um pouquinho. Beleza. Pau na máquina. Python 3, run.py. Olha só, ele printou um none aqui primeiro, e depois ele foi lá e printou a minha conexão com o banco de dados. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer para diferenciar, olha só, um outro print, que ele vai ter essa brincadeira aqui, ó. E vamos lá de novo. Olha só, primeira conexão estava como none, e aí depois eu liguei a conexão, eu fiz a conexão, e eu consegui pegar, né, essa conexão tranquilamente para eu poder utilizar em outras partes do código. Por hora no projeto de hoje, vou tirar esse PyCache aqui, ó, eu queria passar essa forma aqui da gente mexer com esses processos aqui, né? De como que a gente brinca com essa classe, como é que a gente monta de uma forma bonitinha o que é a nossa conexão. Tanto que, olha só, eu posso fazer muito bem esse tipo de ação aqui, ó. No caso, aqui, ó. Vamos vir aqui para o run. Eu vou colocar aqui, olha, collection. Aí vai ser a minha conexão 2. Aqui, ó, get collection. E feito isso, eu posso trabalhar normalmente, né? Por exemplo, collection.insert1, né? Se a gente tem a conexão do banco de dados, eu posso chegar aqui e mexer tranquilamente com ele, sem me preocupar com a conexão. Vamos ver se a gente vai inserir isso daqui mesmo, antes da gente terminar essa nossa aula. Beleza, terminou tranquilo o nosso projeto aqui, o nosso código. Deixa eu descer aqui para baixo, né? E aqui, ó, estou inserindo e os números que eu queria. Então, nota que agora eu consegui deixar o trabalho, né, da conexão totalmente para essa classe aqui. E é isso que eu queria deixar registrado na nossa aula de hoje. Bom, na nossa próxima aula, a gente agora vai mexer com essa pasta modules aqui, né? A gente vai focar um pouco mais nela e vai criar um repositório. A gente vai começar a colocar esses insert, essas coisas aqui de search de um modo mais interessante, né? Nossa próxima aula a gente vai falar sobre repositórios e já falar sobre os inserts, porque eu acho que é interessante a gente separar uma aula só para isso. Então, gente, por hora é isso. Eu vou ficando aqui e a gente vai se falando. Até a próxima aula e falou!